Recentemente, ocorreu uma tempestade solar incomum no Sol, que formou um gigantesco cânion de fogo. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA mostrou uma animação vívida dessa enorme ejeção de plasma carregado. O vento solar atingiu a Terra em abril de 2022. E em 9 de agosto, após uma erupção solar, partículas carregadas bombardearam nosso planeta novamente. A 600 km por segundo, elas colidiram com a magnetosfera da Terra, causando auroras. As luzes do norte foram visíveis nos estados dos Estados Unidos, de Maine a Nova York. No entanto, os cientistas dizem que desta vez tivemos sorte. Se uma tempestade solar mais poderosa atingisse a Terra, em vez de um espetáculo celestial brilhante, poderia ter resultado em um desastre. As tempestades solares já mostraram seu poder destrutivo pelo menos 2 vezes no passado. Agora, nosso Sol está novamente se aproximando de sua atividade máxima e a probabilidade de outra explosão poderosa de plasma está aumentando. Como essas erupções solares afetaram nosso planeta no passado e o pico da atividade de nossa estrela em 2023 ameaça a destruição da Terra. Bem-vindo ao Universo Explicado. Vamos explorar juntos. Inscreva-se e ative o sininho para receber os melhores vídeos. O vento solar é criado quando um fluxo de partículas de alta energia não pode mais ser contido pela gravidade do Sol. Os cientistas acreditam que esses ventos solares emanam de grandes manchas escuras na estrela, chamadas buracos coronais. O Sol está a uma grande distância da Terra e, no entanto, as ejeções de massa coronal podem nos alcançar em 2 a 6 dias. Mas as partículas de maior energia podem percorrer a mesma distância em apenas 2 minutos. A maioria delas é redirecionada para os polos pelo campo magnético do planeta. E apenas um pequeno número de partículas penetra na atmosfera, emitindo raios à medida que colidem com as moléculas de gás, fazendo com que os átomos emitam luz. No entanto, às vezes o Sol começa a ter explosões extremamente poderosas com a energia de cerca de 10, elevado à 25ª potência de Joule. Isso é aproximadamente igual a milhões de bombas de hidrogênio de 100 megatons. Durante uma tempestade solar desse tipo, o plasma se move pelo espaço com o dobro da velocidade usual. Ele bombardeia o campo magnético da Terra com tanta força que as partículas carregadas o perfuram ou deformam significativamente. O resultado são as formações de tempestades geomagnéticas, as mais fortes das quais podem levar a muitos desastres. Em 2 de setembro de 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington observou uma gigantesca erupção solar. 18 horas depois, uma das mais fortes tempestades geomagnéticas de que temos conhecimento atingiu a Terra. Naquele dia, os telégrafos em toda a Europa e América do Norte pararam de funcionar e muitos postes de telégrafo foram queimados. As pessoas podiam ver as luzes do norte quase em todo o planeta. A humanidade se recuperou do acidente relativamente rápido, mas nossa civilização não dependia tanto da eletricidade como agora. Quando outra grande tempestade solar atingiu a Terra em março de 1989, toda a província canadense de Quebec ficou às escuras, deixando milhões de pessoas sem eletricidade por 12 horas. A explosão solar que causou isso não foi tão poderosa. Se a próxima explosão no Sol atingir a mesma potência do evento de Carrington, a tempestade geomagnética mais intensa registrada na história seria uma catástrofe. No passado, os cientistas pensavam que tempestades solares dessa magnitude não ocorriam com mais frequência do que uma vez por século. Mas então, cientistas da Universidade de Warwick e do British Antarctic Survey analisaram os padrões de erupções solares. Eles descobriram que as tempestades magnéticas poderosas
são muito mais frequentes do que se pensava anteriormente. A atividade solar tem um ciclo de aproximadamente 11 anos e, em seu pico, o Sol desenvolve uma atividade particularmente violenta e partículas carregadas são direcionadas para a Terra uma após a outra. Os pesquisadores analisaram o catálogo completo de mudanças no campo magnético da Terra. Os resultados confirmaram que os maiores surtos de atividade geomagnética coincidem com as explosões solares mais poderosas. A equipe de cientistas identificou 2 tipos de eventos mais perigosos para a Terra: supertempestades magnéticas fortes e megatempestades destrutivas. As primeiras ocorrem em média a cada 3 anos. Elas afetam a saúde das pessoas sensíveis ao clima, muitas vezes causando dores de cabeça, picos de pressão sanguínea e agravamento de doenças crônicas, mas não levam a falhas técnicas significativas. As megatempestades fortes são muito mais raras. Ao longo de 150 anos, os pesquisadores contaram apenas 6 eventos desse tipo. Portanto, tempestades solares devastadoras ocorrem em nosso planeta a cada 25 anos, e nas últimas 2 décadas não houve megatempestades. Os cientistas esperam que a próxima ocorra em um futuro próximo. Uma grande e potencialmente perigosa explosão solar ocorreu em 2012, mas o vento solar naquela época soprou na direção oposta e mal tocou nosso planeta. Durante a próxima grande erupção solar, podemos ter menos sorte. As consequências exatas desse cenário ainda não podem ser previstas. O que sabemos com certeza é que auroras coloridas serão visíveis em todo o planeta. Também é possível que entre elas haja um tipo especial de aurora boreal chamada de forte emissão térmica de velocidade, ou STEV, aparecendo como fitas luminosas roxas e menos frequentemente brancas durante a tempestade geomagnética de agosto de 2022. Essas auroras foram observadas até mesmo no sul da Pensilvânia. Os cientistas não conhecem a natureza exata desse fenômeno óptico, mas geralmente é observado durante tempestades solares. Os pesquisadores têm confiança de que o STEV não se trata apenas de um espetáculo luminoso no céu. Ele pode estar acompanhado da mega tempestade que causará grandes interrupções nos equipamentos eletrônicos e de aviação, nas comunicações, na rede elétrica e nos satélites. Ela pode até atingir as profundezas do oceano, destruindo cabos de comunicação submarinos. Isso levaria a um apocalipse da internet em todo o mundo que duraria vários meses ou mais. De acordo com algumas estimativas, os danos podem chegar a bilhões ou até trilhões de dólares. Se ventos solares dessa potência atingissem nosso planeta em 2012, alguns países provavelmente não teriam se recuperado completamente até hoje. Ainda assim, a falta de luzes, computadores e televisores parece insignificante em comparação com a maioria dos outros possíveis efeitos, como secas, inundações, terremotos e tsunamis. Muitas vezes, esses desastres naturais são atribuídos às tempestades solares. Observações mostram que a frequência máxima de terremotos é observada em períodos de alta e flutuante atividade solar. Isso poderia ter sido uma das razões para o terremoto de magnitude 9.1 que ocorreu em 2004. Também causou um tsunami gigante na Indonésia. Índia, Tailândia, Bangladesh, Ilhas Maldivas, Sri Lanka e Somália também sofreram com esse desastre natural. Mais de 283 pessoas morreram, outras 14 mil estão desaparecidas e mais de 1 milhão estão desabrigadas. Para mitigar as consequências desastrosas das tempestades solares, os cientistas precisam de um sistema de alerta. Várias espaçonaves, incluindo o Observatório Solar e Heliosférico, ESOHO, e o Observatório de Dinâmica Solar, SDO, da NASA, estão estudando o Sol. Seus dados nos ajudarão a alertar sobre eventos extremos na estrela a tempo. Agora,
À medida que o Sol se aproxima do pico de sua atividade de 11 anos, isso é especialmente importante. E somente quando a atividade agitada do Sol diminuir em 2024, poderemos respirar aliviados. Ou será que podemos? Recentemente, os cientistas descobriram que uma poderosa tempestade geomagnética é capaz de ignorar o ciclo de atividade solar de 11 anos e atingir a Terra de repente durante o período de calmaria do Sol. Os cientistas encontraram um exemplo semelhante em nosso passado. Um novo estudo de amostras de gelo antigas da Groenlândia e da Antártica mostrou que há 9.200 anos, uma tempestade solar de força sem precedentes atingiu nosso planeta. Portanto, tempestades solares destrutivas podem ocorrer quando menos esperamos. Para evitar sermos pegos de surpresa, muitos governos declararam as previsões do clima espacial como uma prioridade no desenvolvimento da ciência. Grandes esperanças estão depositadas na sonda Parker Solar Probe da NASA. A sonda agora viaja mais perto do Sol do que qualquer outra espaçonave já fez. Isso significa que ela pode detectar emissões coronais mais rapidamente do que qualquer outra espaçonave. Os dados da Parker Solar Probe ajudarão os cientistas a rastrear com mais precisão a região de formação de uma tempestade no Sol e, possivelmente, determinar sua direção. A NASA e a Agência Espacial Europeia também lançaram a sonda Solar Orbiter em 2020. Ela agora viaja em uma órbita elíptica, com o ponto mais próximo a 4,2 milhões de quilômetros da superfície do Sol. A sonda já enviou imagens incríveis da estrela de volta à Terra. Algumas delas mostram muitos pequenos pontos luminosos e estranhos objetos escuros que se movem e vibram. Essas são erupções de plasma em miniatura que os cientistas chamaram de fogueiras. Tais fenômenos provavelmente elevam a temperatura da coroa da estrela e causam ventos solares. Enquanto isso, outros pesquisadores estão procurando maneiras de proteger a Terra do espaço. Recentemente, inventores japoneses do Instituto Nacional de Ciência de Fusão desenvolveram um projeto de campo geomagnético artificial. Segundo os geofísicos, o próprio campo do planeta se tornou cerca de 10% mais fino nos últimos 150 anos. Um dia, pode não ser capaz de resistir às explosões de partículas solares altamente aceleradas. Os cientistas sugerem lançar 12 anéis supercondutores ao redor da Terra para protegê-la. Essa estrutura é considerada capaz de reforçar o campo geomagnético do planeta, mas só pode compensar os 10% que ele perdeu. Mas talvez não precisemos construir estruturas protetoras ao redor da Terra, pois elas já estão lá. As sondas espaciais da NASA descobriram uma espécie de barreira energética artificial ao redor do planeta. E ela foi formada pelos seres humanos devido à interação de ondas de rádio de frequência muito baixa com partículas cósmicas. A barreira feita pelo homem foi encontrada usando sondas Van Allen, que são projetadas para estudar elétrons e íons no espaço ao redor da Terra. Normalmente, sinais de frequência muito baixa de rádio são transmitidos da Terra e usados para se comunicar com submarinos no fundo do oceano. De acordo com cientistas da NASA, esses sinais formaram o que parece ser uma enorme bolha de energia envolvendo a Terra. Sua camada externa se estende quase exatamente até a borda interna dos cinturões de radiação de Van Allen. Esses cinturões coletam partículas carregadas do vento solar, que depois atacam a magnetosfera do planeta. Os pesquisadores dizem que, na ausência dessas bolhas, a fronteira dos cinturões de radiação estaria muito mais próxima da Terra do que está agora. Na década de 1960, quando as comunicações de baixa frequência eram menos comuns, a fronteira interna do cinturão de radiação de Van Allen estava a uma distância muito menor da superfície do planeta. Você acredita que esse tipo de escudo
pode nos proteger das consequências das tempestades solares mais assustadoras? Ou devemos considerar outras maneiras mais confiáveis de nos defender? Deixe-nos saber nos comentários. E obrigado por assistir mais um vídeo do canal O Universo Explicado.